O Buda, em vários sutras, ele se referiu a esses diferentes reinos, por exemplo, o reino dos fantasmas, o reino dos deuses, o reino dos semideuses, o reino dos infernos, o reino dos animais, o reino dos seres humanos. Algumas vezes se fala em termos de 3 reinos, 6 reinos. Nós vamos lidar aqui nesse vídeo com relação a uma questão de teoria do conhecimento que diz respeito a como a visão desses mundos no qual esses seres vivem produz diferentes perspectivas ou contextos para eles entenderem o mundo, né. Então, por exemplo, uma substância como a água, ela é percebida por um deus de uma forma, por um ser humano de outra forma e por um fantasma de outra forma. Então a gente tem aqui um problema de conhecimento no qual, se a gente tem um relativismo ou seja, cada um vê do seu jeito e tá certo igual, né, ou se a gente tem um dogmatismo no qual por exemplo, o ser humano está certo quando vê água e os outros estão errados, estão vendo com as suas ignorâncias, né. Então essa é a disputa principal aqui de estabelecimento do conhecimento convencional, né. Então a gente vai falar também do conhecimento último, que é a natureza verdadeira das coisas, que é a união de aparência e vacuidade. Mas os seres, de mente estreita, né, nós percebemos as coisas de formas distintas, com marcas distintas, né, não percebemos na igualdade, e daí nós vemos, água e é muito importante a gente ter cognição válida, ou seja, conhecimento das coisas, para a gente não tomar veneno em vez de água. Então tem um rótulo ali, a gente tem que saber o que é água, a gente tem que saber o que é veneno, o que é você pensa que cachaça é água, essa coisa toda, né. Então não dá para confundir as substâncias, porque a gente morre. Não dá certo as coisas, né. Moralidade, tudo é composto de acordo com o conhecimento válido das coisas convencionais, das coisas das pessoas de mente estreita, né, que não são Budas. Os Budas veem tudo numa grande igualdade, né, e nós vemos tudo nós vamos ver lá dentro. Esse é o 63º vídeo do Farol da Certeza, mas não se sinta deslocado, se chegou agora, pode seguir lá dentro. Vamos lá. Quem quiser pedir os cartões, eu tenho só 2 pessoas para enviar na semana que vem. Sejam rápidos, mandem seus endereços de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com. Sem o tio, conexõesauspiciosas@gmail.com. Quem está vendo por vídeo, né, esse conteúdo aqui é mandado por podcast, também por vídeo. Quem está vendo no vídeo está vendo esse endereço de e-mail, que também é meu endereço para contribuições pelo Pix. Então, tem custos enviar esses cartões? Tem. Se você não tem como fazer nenhuma contribuição, tudo bem, eu mando o cartão também. Se você quer contribuir e não receber cartão, tá ótimo também, estamos precisando. Então, por favor, conexõesauspiciosas@gmail.com, é a chave Pix. Também tem outras formas de contribuir que você encontra no show notes ou na descrição do vídeo, ou tá aqui também na tela para quem tá vendo o vídeo. E a gente segue adiante. Lembrando também que agora tem o segundo canal é em inglês, eu tô começando. Eu tô fazendo, uma vez, né, intercalando, assim como eu intercalo aqui o estudo do Farol da Certeza com um vídeo geral, lá eu tô intercalando um comentário geral, que eu ainda tô meio perdido, mas eu vou me achar, com a recitação de um sutra, né, o sutra do rei do Samadhi. Então quem quiser acompanhar, Big Tendril, né, também tá escrito aí na tela, para quem tá na tela. Para quem não tá na tela, pode olhar no show notes, pode me mandar e-mail para perguntar, conexõesauspiciosas@gmail.com. Eu informo essas coisas, respondo perguntas, aceito sugestões, estamos abertos para comunicações. Então vamos lá, né, seguindo aqui nos nossos versos do Farol da Certeza. Então vamos seguir aqui no nosso estudo do Farol da Certeza, que é um texto do Mipan Rinpoche. Nesse capítulo, no sexto ponto, nós estamos tratando de uma disputa que tem também com o nosso oponente principal, com relação a essa questão epistemológica, né? Porque tem umas 3 formas de ver. Tem 2 tipos de pramana, conhecimento no budismo: o conhecimento do definitivo e o conhecimento das coisas relativas, que algumas vezes a gente chama de conhecimento convencional. Então, não tem tanta diferença, né, entre o conhecimento das coisas relativas e o conhecimento das leis de trânsito, que são puras convencionalidades, por exemplo.
Mas é bastante necessário obedecer tanto as convenções quanto o mundo relativo. Ou seja, você normalmente não consegue atravessar a parede, você bate com a cabeça se você, né, tentar atravessar uma parede. Se você tomar veneno em vez de água, você morre, né? Então as coisas relativas são bem importantes. E as coisas convencionais também são bastante importantes, né? Então, se você não obedecer às leis do seu país, você pode ser preso. Se você eh, não obedecer os sinais de trânsito, que são puras convencionalidades, você vai causar acidentes para si, que vão prejudicar a si próprio, vão prejudicar os outros, né? Então, essas formas de conhecimento relativo e convencional são extremamente importantes. Porém, a gente, né, tem essa suposta tensão entre o conhecimento do definitivo, ou seja, da verdadeira natureza das coisas, de como as coisas realmente se apresentam, e hã, as aparências relativas que surgem para, né, em contextos específicos, assim, para seres de contextos específicos. Por exemplo, né, um animal, muitas ve os animais muitas vezes sofrem porque eles não entendem o trânsito, né. Então agora, hoje em dia, talvez muitos animais até já tenham entendido. A gente vê, às vezes, o cachorro parece que sabe atravessar a rua até, sabe. Mas muitas vezes eles são talvez mais atropelados do que nós, porque, não é um mundo de convencionalidade ao qual eles não têm acesso normalmente, né. Os diferentes seres, eles precisam, né, ter esses conhecimentos, e algumas vezes é inacessível para eles, é muito difícil, né. Então vamos entrar na discussão aqui com relação, porque o nosso oponente parece que ele está dizendo que o jeito que a gente entende essa união de aparência e vacuidade e a união das 2 verdades, a gente vai se ferrar com relação ao entendimento das coisas convencionais. As coisas relativas e convencionais ah, vão ficar misturadas, vão ficar, né, a pessoa vai se perder no definitivo e não vai poder entender como é que funcionam as coisas convencionais. Então a gente vai ver aqui o verso 6.2.2.1.1. Portanto, o objeto comum da percepção não pode ser determinado como isto ou aquilo. Isso a gente está falando dos versos anteriores, nos quais a gente estava discutindo ah, uma pessoa dançando, né, durante um festival tibetano, uma prática de meditação tibetana, né, e também uma pessoa que que viu que viu algumas formas diferentes num pedaço de madeira que foi magicamente consagrado, assim, para a pessoa ver certas coisas, né, ela viu certas aparências ali. E também o fato de que para deuses a água é néctar, para nós a água aparece como água, e para os fantasmas famintos a água aparece como pus, né. Então a gente está querendo dizer assim, de um ponto de vista humano, parece que a gente está querendo dizer que os outros 2 estão errados, né, a água é água, os humanos é que estão certos. A gente tem hã, eh, uma profunda falta de compreensão da mente dos outros reinos, porque a gente não está lá vivendo aquelas experiências, né. Então, a gente tem essa tendência de dizer que a gente está certo e eles estão errados. Porém, há uma diferença, por exemplo, né, então a gente faz a diferença aqui entre uma miragem, que seria uma cognição inválida, né, a pessoa no reino humano, ela tem uma ilusão, uma fantasia, assim, de que ela está encontrando água, né, só tá no deserto, passando sede, daí ela começa a ver certas formas, ou ela tem água, ela chega lá, não tem água, daí ela não consegue saciar a sede dele. Então aquela percepção de água dela, aquela percepção é incorreta. O que a gente precisa salvar aqui as duas coisas. Entender que um ser no reino dos fantasmas famintos vê pus em vez de água, e ele também tá certo ao ver pus, e o ser humano tá certo ao ver água, mas tanto o ser no reino dos fantasmas famintos quanto o ser humano, quando ele vê uma coisa que parece pus ou parece água, né, dependendo de cada um, e ele tenta chegar perto para, né, para se assegurar daquela substância e ver que não é aquela, ele estava errado, né. Então ele também tem que ter, não pode estar sempre tendo percepções corretas. Precisa ter um critério de correto e incorreto, válido e inválido, né, com relação às experiências, e precisa abarcar também diferentes experiências de uma mesma substância. Então a gente precisa ter um critério de objetividade e um critério de contexto com relação à substância. Essas duas coisas a gente precisa manter, e isso é um problema que não é nosso, assim, isso é um problema de todos os budistas, né? Porque o Buda falava dessa forma nos discursos dele, nos sutras, então isso é proposto dessa forma, né? Então, ah, seria, seria uma perda muito grande a gente perder a noção de correto e incorreto, ou, né, não ter mais conhecimento,
propriamente do convencional. Então a gente diz: "Ah, se é tudo igual", né, ou é tudo diferente, não tem como estabelecer quando uma coisa corresponde à percepção ou não corresponde à percepção, certo? Então essa é uma das coisas que a gente quer salvar aqui, a gente quer salvar as correspondências entre as percepções, e essas percepções aqui, a gente tem que dizer, tem que lembrar que as percepções que a gente está falando são percepções ignorantes. No meio disso, dessa discussão aqui, a gente vai ver que ele está falando também de percepção pura, que é uma forma de relativo dos praticantes, né, que estão produzindo uma visão mais de acordo ou completamente de acordo com a realidade. Então a gente tem as várias percepções impuras dos vários reinos, que tem que ter cognição válida e inválida, e a percepção pura dos yogis e dos budas, que veem o mundo de uma maneira que não é determinada pelas ignorâncias, pelas falhas de cognição que são produzidas pelas aflições mentais e assim por diante. Então também tem esse elemento, assim, a gente tem que isso tem a ver com a discussão também que a gente vinha fazendo nos outros vídeos, para quem está acompanhando, que diz respeito aos vários níveis de prajna ou prajna, sabedoria, que a tradição Nyingma, né, que é a tradição desse texto, está propondo em contraposição a outra tradição que diz que tem só um nível de sabedoria. Então, embora eles entendam, na verdade, né? Então, uma das refutações é: vocês entendem certos níveis de sabedoria quando vocês estão falando de Hinayana e Mahayana. E algumas formas de Mahayana vocês reconhecem também. Aí, quando vocês falam do Vajrayana, daí vocês querem dizer: não, é a mesma sabedoria que tem no Mahayana, não tem uma sabedoria especial dentro do Vajrayana. E na Nyingma a gente está dizendo: não, também tem outros níveis, né? Então esses vários níveis de sabedoria, eles têm a ver essa discussão sobre conhecimento do relativo e do convencional, ela tem a ver com esses vários níveis de sabedoria, né? Porque é um tipo, embora do ponto de vista definitivo seja tudo ignorância, o que a gente está falando com relação a regras de trânsito, ou saber o que é água ou o que não é água, Hã, do ponto de vista relativo, é extremamente importante preservar. Aqui a gente vai ter um verso aqui que vai dizer, né, que o sábio não tem perda nenhuma ao refletir as coisas também em termos relativos e convencionais. Ele não se enreda porque ele está refletindo, ele entende a ignorância, né. A transparência da mente, realizada dos seres sábios, ela não é maculada por pensar as coisas de forma convencional ou relativa, né. Então isso faz parte também do processo de compaixão e todo o processo que para poder entender os outros seres de fato. Um dos fatores que a gente não vai poder ter compaixão por um ser do reino dos fantasmas famintos, é o fato de que a gente não entende que a percepção deles da água é causa de sofrimento para eles, né. Então como eles não conseguem consumir a água, porque a água faz mal para eles, porque a água na visão deles, é inerentemente suja, né, ela é pus, ela é inerentemente contaminada. Então ela é e não é uma ilusão deles com relação a isso. Quando eles bebem a água, eles ficam doentes, eles se sentem mal. Então, é por isso que faz disso uma cognição válida para eles, né. Então esse é um dos pontos de discussão que a gente vai aqui. Eu me enredei todo aqui nessa explicação, mas todos esses pontos vão se convergir aqui nesse entendimento. 6.2.2.1.1. Portanto, o objeto comum da percepção não pode ser determinado como isto ou aquilo. O objeto comum da percepção é o objeto comum seria a aparência e vacuidade. Por quê? Porque todos os três, né, nós estamos falando de três exemplos aqui para simplificar, o Deus, o fantasma faminto e o ser humano, eles veem um mesmo objeto de formas diferentes, né? Mas ele tu não pode escolher um deles e dizer assim: o ser humano está certo. É basicamente isso. E assim, em nosso sistema, aparência e vacuidade não são diferenciadas pela própria base. E essa base não está estabelecida em lugar algum. Então todos esses três são aparência e vacuidade, mas a não tem uma coisa que determina o que é aquela substância. Aquela substância é a pura igualdade dos fenômenos em aparência e vacuidade. É as várias ignorâncias dos seres que produzem os mundos, e dentro dos mundos as as limitações kármicas do mundo, e o jeito que os seres vão experimentar aquela substância como uma fonte de sofrimento, ou como uma fonte de saciedade, ou no caso dos deuses, como uma fonte de êxtase e de felicidade, e assim por diante, né. Uma vez que ela é a mesma em tudo que aparece, uma substância única surge como várias coisas. Então essa coisa da substância única aqui, é uma substância única da insubstancialidade, a gente tem que lembrar, né, então a gente tá falando de aparência e vacuidade.
né? O uso da palavra substância aqui tem que ser relevado, né? Pela discussão toda que eu venho fazendo, a gente já está sabendo um pouco disso, né? Longchenpa. Longchenpa tem uma citação a respeito dessa, né, de acordo com o Trochu Jandor, né, ele faz essa colocação de Longchenpa. O estado primordial de aparência e vacuidade inseparáveis não pode ser concebido como um ou muito, como uma substância só, né, no caso a água, ou como muita substância, água, pus e néctar, né? Mas assim, a gente está falando de uma instância, mas todas as coisas são assim. Todas as coisas não podem, né? Então a gente não pode ter monismo ou dualismo pluralismo, né? A gente não pode ter, a gente tem aparência e vacuidade. A aparência e vacuidade é o que permite todas as coisas. A gente vai ter essa citação aqui também. Essa união de aparência e vacuidade é sem elaboração, ela é simples, ela é sem parcialidade ou divisões, ela é equanimidade que abrange todas as coisas, igual em aparência, igual em vacuidade, igual em verdade, igual em falsidade, igual, ela é igual em falsidade também. Nós já falamos sobre isso, mas a gente vai continuar, né, falando sobre, em certo sentido, até mesmo é importante diferenciar a cognição válida de inválida, a gente tem que ter essa diferença. Mas do ponto de vista definitivo, não tem diferença. Até mesmo o falso também é aparência e vacuidade, né? Tem que lembrar esse detalhe aqui. Igual em existência, igual em inexistência, igual além de todos os limites, é o estado primordialmente puro do espaço básico. É que ele usou, né, espaço básico, ele traduziu como unique expanse, né? A vastidão exclusiva. Eu até pensei assim, ele tá falando assim, vastidão, ele traduzir com unique, né, que a gente tende a querer traduzir como único, né? A vastidão única. Aí surge uma ideia um pouco de monismo, assim, né? Mas aqui eu até pesquisei, né? Uma tradução alternativa para unique é exclusiva. É uma coisa assim, uma coisa que é só daquele jeito, né? E é engraçado porque isso liga um pouco, essa tradução aqui da noção de espaço básico, ela parece que liga um pouco com a visão Jonan, né, a visão do Shenton e tal, né, uma forma de entender a vacuidade, né, vastidão exclusiva, singular, uniforme, única. Então todas essas palavras estão sendo usadas aqui. Então aqui a gente está começando essa discussão falando um pouco em termos do definitivo, né, aparência e vacuidade, e daí agora a gente vai entender, agora vai vir o verso crucial de toda essa discussão, né? O verso do Nagarjuna, no seu Mulamadhya Makakarika, né? Os 50 versos do Caminho do Meio, o 24:14, exatamente, né? Que é um dos versos mais famosos de todo o budismo, né? Para quem aparência e vacuidade são possíveis, tudo é possível. Para quem aparência e vacuidade são impossíveis, nada é possível. Então, isso aqui, essa coisa de ser possível e impossível, não é assim, não é uma coisa o segredo, você sabe isso, aí você vai poder fazer qualquer coisa. Não. Eh, o yogi que consegue ter essa visão de aparência e vacuidade, ele entende tudo. Ele entende o convencional, ele entende o relativo e ele entende o definitivo. Tudo é fácil para ele. Tudo é explicável, não tem contradição, não tem problema nenhum, não tem questão que fica, não tem mais filosofia, tá resolvido, né? Ou o sistema filosófico, né? Então a Madhyamaka, que a gente pode dizer que é um sistema filosófico ou um sistema antifilosófico, né? Mas a gente vai dizer assim, para quem entende, né, a união de aparência e vacuidade, não tem mais problema filosófico, tá tudo resolvido, né? Então isso é uma afirmação lá do Nagarjuna, isso é uma afirmação eh, canônica para todos os budistas no Tibete, né? Então aqui a gente está usando esse verso do Nagarjuna com relação ao oponente, que ele está dizendo que de acordo, se a gente pensar que nem a gente pensa aqui, se a gente der a solução que a gente está dando solução para Pramana, para conhecimento, essa solução, qual é a solução? Solução que diz respeito a diferenciar o inválido do válido e manter os diferentes níveis de percepção e manter, né, relativo e definitivo. Então, se o oponente está dizendo não, daí não vai dar. Então a gente está dizendo não, para aí. Só dá desse jeito. Só dá quando você entende esse ponto da união de aparência e vacuidade. A acusação recorrente no texto do Mipan Rinpoche é que o oponente não está pensando. Tem dois oponentes principais, né? Os Shen Tongpas e os Ran Tongpas,
ou, né, os Jonan e os Geluk, né? Não é só os Geluk, não é só o Jonan, é quem quer que proponha essas visões, né? Mas, ah, segundo o Mipa Rinpoche, segundo o Gorampa antes dele, Gorampa é um mestre Sakya, né? Mas o Mipa Rinpoche é um mestre Nyingma. Então, segundo esses dois professores, a Shenton tende ao eternalismo e o Rantong tende ao niilismo, né? Então tem uma tendência aí que produz um extremo, e daí eles estão pensando demais em aparência ou pensando demais em vacuidade, né? Estão presos demais em explicar o relativo, ou presos demais em explicar o definitivo, e assim eles se perdem em extremos, e assim eles não conseguem explicar nada. Nada é possível. Para quem aparência e vacuidade são impossíveis, nada é possível. Não vou dizer que o nosso oponente não esteja cansado de saber e repetir esse verso também. Claro que eles sabem, claro que eles repetem, claro que eles aceitam, mas aqui a gente está tentando ver por que eles estão criando essa dificuldade, né? Porque essa dificuldade surgiu na história, tem essa polêmica, tem essa discussão, né? Então 6.2.2.2.1, aí vem a objeção, né? Se você está dizendo aí que tudo é uma união, né, unívoca, um espaço básico, indiferenciado, não sei o quê, então não tem como fazer distinção entre cognições válidas e inválidas, porque isso mesmo em si seria uma coisa inválida. Por quê? Porque o relativo em si todo ele é inválido. Então, como tu tem uma coisa totalmente falsa, né, que é a experiência do relativo, como é que tu vai propor, dentro da falsidade, verdades e falsidades, né? Ou seja, válido e com cognições válidas e inválidas. Então essa é e daí a resposta abaixo vai envolver aqui, dois tipos de raciocínio que tem nomes em sânscrito aqui específicos que chamam Paricheda e Vyavacheda, ok? Então o Paricheda é o julgamento inclusivo e o Vyavacheda é o julgamento, juízo, né, exclusivo. Então primeiro você inclui, você junta certos aspectos, por exemplo, ah, você vê a afinidade que tem entre um ser humano corretamente perceber a água e corretamente obter o resultado do uso da água, né, para beber, para tomar banho, para não sei o que, tem um uso correto. Então é água, funciona como água, é a palavra usada corretamente para a substância que a gente está tratando, então é válido, né? Então, uh, esse é o julgamento inclusivo. Aí, quando você, né, pode fazer um juízo exclusivo, você usa uma substância que se chama de água, é quando você vê, né, você faz a refutação, porque você tem um exemplo, né? Você tem um exemplo do que não funciona. Então, você tem um exemplo do que funciona, um exemplo do que não funciona, com relação à validade e invalidade, né? Então, o que também está se dizendo aqui é que o problema do oponente é que o oponente está jogando lá pro definitivo uma obrigação que é das coisas relativas. As coisas relativas, o mundo relativo opera. Ninguém vai aceitar que não tem erro e acerto no mundo, entende? Se você falar com qualquer pessoa, ela vai dizer assim: tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Né? Se você fizer errado, né, as pessoas entendem o conceito de erro e elas entendem o conceito de acerto. Então é relativamente. ah, correto você dizer que existe percepção, né, equivocada e percepção não equivocada na natureza das coisas, etc, etc. Claro que daí a gente tem que incluir o fato de que tanto nós quanto o oponente aceitamos essa história de que o fantasma lá tem uma percepção totalmente diferente da mesma substância e ele tem um outro critério totalmente diferente para erro e acerto, e mesmo assim todo mundo está feliz. Então, esse é um problema que pode ser que uma pessoa que não é budista não tenha, mas aqui esse pessoal que está discutindo, eles têm esse problema, eles têm que unir essas duas situações aqui. 6.2.2.2.2.1.1.1. O que aparece não aparece de outro modo. Da mesma forma que não é o caso que a percepção não estabeleça com o cognando. Então, uh, quando tem uma percepção de uma coisa, não tem percepção de outra coisa. É um raciocínio excludente, né? Então você tem um objeto, não tem outro objeto. Você não pode ter uma cognição de dois objetos simultaneamente, nesse sentido, assim, dizer que é duas coisas simultaneamente, né? Ou você está vendo desse jeito, ou você está vendo daquele jeito. E o objeto também tem essa propriedade, né? Ele é
de acordo com o que você está pensando, ou ele não é de acordo com o que você está pensando. Isso não viola aquilo que a gente estava falando antes de tudo, na verdade, ser uma mesma substância não substancial de aparência e vacuidade, e de ser uma coisa uniforme, sem separação, né? Então, quando a gente está falando que todas as coisas são assim, isso não exclui a percepção dos particulares com marcas particulares, com propriedades particulares e assim por diante, né? Essa é a percepção dos seres comuns. Seres comuns veem as coisas separadas com propriedades particulares e com estruturas particulares, e essas coisas elas têm uma coerência, essa coerência que a gente está falando aqui. Elas têm uma coerência, assim, não é porque o definitivo iguala tudo que no relativo a ignorância dos seres vai ver qualquer coisa de qualquer jeito, né? É mais ou menos isso. Então, aqui o Trochujandor, ele cita Chandrakirti, quando um sábio que vive na visão sublime tem uma cognição válida, não há dano advindo do mundano, das formas de percepção ignorantes. Os sábios também precisam analisar dessa perspectiva. Então é aquilo que eu estava falando lá antes, agora há pouco no vídeo, de que não há uma mácula qualquer de uma pessoa que tem essa percepção igualadora das coisas, também entender a ignorância dos seres operando. Então, ela também sabe dizer, né, o Dalai Lama também responde eu na lista de chamada. Né? Não tem eu. Eu, né, o uso da palavra eu aqui convencional para indicar que a pessoa está presente na sala de aula durante uma aula. Eu, professora, eu, né, presente, eu, a mesma coisa, né, é sinônimo de presente. Não é nada mais do que isso, né? Então, uma pessoa bastante realizada, ela não vai perder nunca perderia a noção de saber o que é água e o que não é água, né? Então, ela não se ilude com relação às coisas relativas, ela entende a mente relativamente convencional e assim por diante. Então não há perda nenhuma, né? Há perda do ponto de vista da pessoa que não é sábia, e daí ela opera dessa forma, e daí, por que ela opera dessa forma? Porque ela tem apegos específicos a essas formas, e daí ela produz isso. Agora, o sábio, ele não é que ele tem apego, ele entende os apegos, né? Ele opera, ele sabe a operação dos seres de acordo com esses fenômenos, né? Então, o Trosho Jandor tem uma discussão bem interessante aqui, um pouco mais longa, né? Então, tendo realizado a união das duas verdades, hã, na visão que encompassa a harmonia da realidade e de aparência das coisas, tudo pode surgir da grande expansão da equalidade sem divisão de espaço e tempo. É por isso que tudo é possível também. Tudo é possível porque as coisas que surgem são as coisas que são possíveis. As coisas que aparecem mesmo no relativo, né? Elas são as coisas que são possíveis. Porque todos esses surgimentos não se separam, não se oscilam com relação a essa vasta expansão. Com relação a ela, tudo permanece na equanimidade sem discriminação de verdade e falsidade. Então, claro, na percepção iluminada não tem necessidade de cognição válida e inválida com relação a qualquer coisa. Que verdade e falsidade não são preocupações mais. É tudo, como o John Sargent Rinpoche fala, é como um cubo de Rubik, né, aquele cubo mágico que a pessoa, né, tem que botar as cores de cada lado, assim. Então ele fala assim: se a pessoa tem uma realização lá, é tudo branco, não precisa mudar nada, tudo perfeito do jeito que é. Portanto, fora da cognição válida, tem uma a gente também chama de cognição válida essa cognição do definitivo, né. Tem 2 tipos de cognição válida, a do definitivo e a do relativo, que vivencia de acordo com a visão pura as aparências, divisórias ou que as diversas aparências são todas igualmente eliminadas. Dessa forma, com relação a cada sujeito, não há consequências, ruins, danosas de uma substância se tornar outra, né, ou da percepção kármica dos seres sencientes e tal, pertencendo a um outro. Então, por exemplo, aqui a gente está discutindo se, ah, daí quando um ser humano toma água, se na verdade, todos estão certos, então todos os 3 estão certos, então tem pus e néctar também na água. Então o ser humano também vai ficar doente, né. Então não tem o risco de ter uma apreensão de um fantasma faminto misturado com a apreensão do ser humano, e daí na água ter as 3 substâncias, não tem as 3 substâncias na água, não tem nenhuma das 3 substâncias está na água, né. Essa é a verdade. E também não tem nenhuma questão de não ter impossibilidade de
cognição válida e inválida. Ele está dizendo que porque na equanimidade não tem nenhum obstáculo com relação a essa possibilidade, então isso também acontece. Também acontece ter cognições válidas e cognições inválidas. Assim, os seres mundanos que não entendem que o Dharmata, o espaço, né, esse espaço exclusivo, né, para o pessoal lá da Shenton, ou esse espaço básico, mas neutramente traduzido. Então eles têm uma apreensão de existência intrínseca nas coisas, né? Então eles acham que tem um eu operando também na água, tem uma essência de água na água. E daí as aparências que crescem dessas propensões são apreendidas individualmente e separadamente. Então, alguns têm umas apreensões, outros têm outras apreensões, tem algumas que são coletivas, as apreensões com relação aos objetos, devido a esses apegos de ver de forma apegada, ignorante aos objetos dos sentidos e tal, e esses objetos como água, por exemplo. Quando isso acontece, o que aparece naquele lugar é o objeto da apreensão equivocada do ser, né? Então você entra no mundo em que a água é desse jeito, a água tem uma cognição válida desse jeito, porque é isso que está dentro do mundo o mundo que é o mundo de propensões kármicas do ser que se projetou dessa forma, né? Como cada fenômeno tem as suas características próprias, né, definidas, as várias aparências kármicas de virtude, dano e assim por diante, seus efeitos não surgem de forma confusa, né? Então, né, se você planta maçã, uma semente de maçã, vai nascer maçã, não nascer jaca. Da mesma forma, tem uma coerência dentro da operação dessa ignorância, né? Esse mundo se formula em termos de coerência intrínseca dentro de si próprio, né? O mundo dos fantasmas famintos, o mundo dos deuses, o mundo dos seres humanos, todos eles, né? As coisas que são parecidas são complementares a outras coisas, das quais elas são diferentes. Então, quando a pessoa que percebe que tem essa mente estreita, né, essas propensões kármicas, essa dificuldade, está nesse mundo, nesse louca do reino humano, por exemplo, o objeto da experiência, o objeto que ele experiencia pode ser determinado como verdadeiro ou falso, válido ou inválido, de acordo com a experiência dele, né? Então é a experiência dele que vai determinar também se é válido ou inválido. Mas não é arbitrário do ponto de vista assim de que está do lado dele, não tem nenhuma objetividade. Tem uma combinação entre a propensão kármica, o surgimento dos objetos e o jeito que ele percebe e o jeito que ele consegue, né, no caso da água, por exemplo, usar a água corretamente, matar a sede dele, né? Então, se a outra substância não vai produzir o efeito que ele espera da água. Então, isso que vai demonstrar, né, que então, é um exemplo do que poderia comprovar o que é água e o que não é água, né? Claro que se já for veneno e a pessoa for experimentada, ela morre, né? Mas ela vai saber, ela vai ter cognição válida e inválida ali, todo mundo vai saber que ela tomou alguma coisa errada, né? Essa mente facilmente estabelece qualquer sistema que ele tenta vivenciar como válido ou inválido. Então é a partir dessa limitação da mente limitada dele que ele vai produzir uma coerência entre os objetos e suas propensões, que surgem também das propensões kármicas dele, de acordo com a experiência que também surge das, né, propensões ignorantes dele. Então por isso que surge um, um, essa afinidade ou não afinidade entre os objetos, né? Então, o objeto é aquilo e não é outra coisa. O objeto não é qualquer coisa para ele. O objeto é aquilo que está determinado de acordo com coisas como o uso, está de acordo com a palavra, está de acordo com o sentido, com o contexto e assim por diante, né? Então aí a gente salva a validade e invalidade. Eu já tinha traduzido mais alguns versos, mas eu acho que a gente vai parar por aqui. Esse assunto ele é um pouco difícil, principalmente quando eles passam para esse passo assim de determinar o que determinaria a realidade do objeto, né? Então, acho que é bem moderno até quando o Mipan Rinpoche ele coloca assim, se tu pensar desse jeito, daí a tua ilusão vira realidade, né? Então tu tá tratando de uma teoria do conhecimento idealista, né? Então a tua percepção virou
virou realidade. Ou, pelo contrário, se tu tem uma objetividade completa e objeto externo, daí daí qual é o papel que realmente tem as 2 formas tu tá limitado em termos de cognição válida ou inválida, né. Então, porque tu produz uma realidade, hã, externa ou mental, interna, né, que são as 2 sólidas demais. Se elas são sólidas demais, daí tu não tem como ter essa flexibilidade que a gente tem nesse pensamento todo de ter definitivo, relativo e as várias percepções dos seres, né. Eu acho que modernamente não se aceita esse pluralismo, pelo menos em filosofia analítica, não se aceita esse contextualismo, embora tenha contextualismo e tenha perspectivismo, tem muita desconfiança de que isso descambe pro relativismo, então não se aceita bem isso, né. Não tem necessidade de tratar da experiência dos outros reinos, porque eles não têm noção de outros reinos, né. Então a gente tem porque a experiência do Buda era ele lembrava, né. Ele lembrava dessas experiências, ele sabia que os seres se tinha uma visão que ele percebia os seres nessas experiências, né. Então, essa é o entendimento budista, né. Mas modernamente, eles não teriam esse problema, mas eles têm o problema hã, eles têm basicamente aquilo que o Nagarjuna está dizendo lá no Mulammadhyamaka. Não tem solução para nenhuma epistemologia analítica corrente, né, aliás, se tu der uma solução para um filósofo, acaba o trabalho do filósofo, né, então, aí não tem mais o que trabalhar, então não tem mais que dar aula, fazer pesquisa, vai pescar, vai fazer outra coisa, né, não vai mais trabalhar com isso. Então eles, corporativamente, eles precisam do problema. O problema precisa continuar. Então eles precisam não entender a aparência e vacuidade, isso não fazendo comentário com relação ao oponente. Nosso oponente também é budista, né. Mas como eu sei que tem muita gente que assiste aqui e não necessariamente tomou refúgio, tem compromisso com o Dharma, e algumas vezes tem essa mente filosofenta e tal, aqui eu dou esse comentário aqui, se tu tá tentando produzir uma teoria do conhecimento, que não tem esse aspecto de muitos locas, né, muitos reinos, né, e que não tem esse aspecto de definitivo e e relativo, que são 2 coisas que todos os budistas aceitam, né. Então, se tu tá trabalhando numa epistemologia que nós chamaríamos só de relativa, e daí ela não tem como o Nagarjuna vai dizer, você não nada é possível para você. Você nunca vai solucionar. O que é curiosamente muito funciona muito bem para os filósofos, assim, corporativamente, né. Eles continuam sendo filósofos, continuam produzindo filosofia, porque é uma coisa que não tem fim e não pode ter fim. Se tiver fim, se alguém dá uma solução, vier e dar uma solução, acabou a brincadeira deles, né. Então, tem que pensar que tem esse aspecto um pouco assim também, dentro desse tipo de mundo, assim, né. Esse é um comentário paralelo aí que eu faço. Espero que a gente se encontre na prática do Dharma, ainda não abriram as inscrições para o evento com o Rabjan Rinpoche. Esse fim de semana eu vou ver a Candro aqui em Porto Alegre, hã, e eu espero encontrar vocês na prática do Dharma. Vamos ver se isso, resulta em alguma coisa para vocês. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Kararawe kare jingan sombalande wa malu jingwana cherezi mate jinja sovesa peka jabu tu tenju chi onso chi jame jabe ne jara sawa kunja tu jiyo zeta e ba me junu tu tu pe moni choki sasu da tu tenju chi jime konye pe masamba sa son ran che seno ba e garjuma shuku tu pe kuko se te shin de sin dar shin shu jingme tu shu tu panang yuan chu tu kondu pa de no bu yen ngen ko pa ma do la sane lundu le ta tu tenju chi pe me jason pe me rizo je pe me tan la jingo se su wan pe ma che chi drama rizo shin do ni pe me lunju ro jo chi penan jungwana chimbol dan ba yore ne ba dan de ba zin be che bon nan ko se sha sin tenju chi tu su san je go ro rin
xingando com dado bate bajabra de consador da poça soada, pessoa de labo do sochi não são bate chuva dançam palão de do pajante lo mamamos grubans de romamos grubans de romamos grubans de rom quem lo chosun lo chazalin sason de babel do chosun não ado mira do sungelesho